Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um tema que continua dando que falar, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que exatamente ela é? Como tudo começou? Ainda é relevante nos dias de hoje ou está perto do fim? Para entendermos melhor, vamos conversar sobre alguns pontos-chave. As origens, como e por que a OTAN surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, em plena Guerra Fria. O papel na Guerra Fria, como ela se posicionou contra a União Soviética e qual foi sua importância para a segurança global naquela época. A transformação, o que aconteceu com a OTAN depois da queda do Muro de Berlim e da mudança radical no cenário mundial. Vamos ver como ela se adaptou aos novos desafios. Desafios atuais. Vamos falar dos problemas e tensões que enfrenta hoje, com novas potências no cenário, diferenças internas e as chamadas guerras híbridas. O fim está próximo. Vamos analisar esse debate polêmico sobre se a OTAN está com os dias contados ou se, como um camaleão, vai se reinventar novamente. Então, vamos lá. Para começar, vamos imaginar o mundo logo após a Segunda Guerra Mundial. A Europa estava em ruínas e duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, começaram a se encarar com desconfiança. Foi nesse contexto que, em 1949, nasceu a OTAN. A ideia principal era simples, mas poderosa. Se alguém atacar um dos países membros, é como se estivesse atacando todos. Isso é conhecido como defesa coletiva e está no famoso artigo 5 do tratado. Em outras palavras, um todos por um e um por todos, mas em escala militar. No início, os membros eram países da Europa Ocidental e da América do Norte, formando uma ponte de segurança sobre o Atlântico. Durante a Guerra Fria, a OTAN foi como um grande muro de contenção contra a expansão do comunismo e da influência soviética na Europa. Não era apenas um papel assinado, foram criadas bases militares, realizados exercícios conjuntos e coordenados os exércitos para que, se algo acontecesse, a resposta fosse rápida e forte. Ela era uma peça fundamental no tabuleiro de xadrez mundial dos blocos rivais. Mas, é claro, a história não para. No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, boom! Cai o Muro de Berlim, a União Soviética se dissolve e o grande inimigo da OTAN desaparece do mapa. E agora? A OTAN teve que se reinventar. Já não se tratava apenas de se defender de um ataque em massa, ela começou a se envolver em outras missões, gerenciar crises internacionais, combater o terrorismo, especialmente depois do 11 de setembro, e se preocupar com armas perigosas que poderiam cair em mãos erradas. Além disso, a OTAN começou a crescer. Muitos países que antes estavam sob influência soviética, na Europa Central e Oriental, se juntaram à aliança. Isso foi visto como uma forma de consolidar a democracia naquela região, mas, como era de se esperar, a Rússia não gostou nada disso, e surgiram novas tensões. E a OTAN não ficou só na defesa de seu território. Vimos sua atuação nos Balcãs, na ex-Iugoslávia, nos anos 90, mostrando que podia agir fora de suas fronteiras originais. E depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, ela se envolveu diretamente no Afeganistão, mostrando que agora seu alcance era global. E chegamos ao presente. O que a OTAN está fazendo agora? Ela enfrenta uma série de novos e complexos desafios. O mundo já não é mais dominado apenas pelos EUA e pela Rússia. Outras potências surgiram, como a China, e a Rússia voltou a demonstrar força. Neste mundo multipolar, a velha ideia de se defender de um único grande inimigo já não se encaixa tão bem. Além disso, existem tensões dentro da própria OTAN. Nem todos os países membros enxergam as ameaças da mesma forma. Alguns estão muito focados na Rússia, enquanto outros se preocupam mais com o terrorismo ou com ataques cibernéticos. E há também a questão do dinheiro. Nem todos investem o mesmo em defesa, e isso gera atritos e dúvidas sobre o compromisso real de cada um. Há quem fale até de uma espécie de fadiga da aliança, como se seus membros estivessem cansados de remar juntos. E nem vamos falar da tecnologia. A guerra já não é feita apenas de tanques e aviões. Agora temos ataques cibernéticos, campanhas de desinformação e as chamadas guerras híbridas, ou seja, conflitos que misturam força militar com outros meios, como manipulação da informação, pressão econômica ou ações digitais.
O objetivo é influenciar as decisões do inimigo e adaptar-se a tudo isso, com agilidade, é um enorme desafio para uma organização tão grande e às vezes um pouco lenta como a OTAN. Tudo isso levou muita gente a perguntar: estamos vendo o começo do fim da OTAN? Alguns acham que sim. Dizem que, com o novo equilíbrio global de poder, as tensões com a Rússia e as divisões internas, a aliança está se desgastando e pode não durar muito mais. Mas, e é um mas importante, nem todos concordam. Outros apontam que a OTAN já demonstrou ser extremamente resiliente ao longo da sua história. Passou por muitas crises e sempre conseguiu se adaptar e seguir em frente. Então talvez, ao invés de falar em fim, devêssemos falar em transformação. Talvez precise de mudanças profundas na forma como opera para enfrentar os desafios de hoje, muito diferentes daqueles de 70 anos atrás. Pode até evoluir para algo mais do que uma aliança militar, com mais integração em tecnologia e cooperação econômica. Então, o que podemos concluir de tudo isso? Dizer que a OTAN está prestes a desaparecer é, no mínimo, uma afirmação polêmica e talvez um pouco exagerada. É verdade que a situação não é fácil. Existem tensões internas, pressões externas, e o mundo está mais complexo do que nunca. Mas, se a história da OTAN nos ensinou algo, é que ela tem uma capacidade incrível de se reinventar. Ela é como aquele boxeador veterano que, mesmo levando golpes, sabe se adaptar e continuar no ringue. O que parece claro é que a OTAN está em uma encruzilhada. Ela precisa se modernizar para lidar com ameaças que mudam o tempo todo, de ataques cibernéticos a crises climáticas que impactam a segurança, em um mundo cada vez mais fragmentado. Então talvez, em vez de prepararmos seu funeral, devêssemos prestar atenção em qual será a sua próxima versão. A discussão sobre seu fim próximo, na verdade, nos convida a refletir sobre como uma organização tão importante precisa repensar suas estratégias e sua forma de operar para não ficar para trás no século XXI. Isso não significa necessariamente que ela vá desaparecer, mas sim que mudança é inevitável se quiser continuar relevante. A verdadeira pergunta não é se ela vai sobreviver, mas como e no que ela vai se transformar.